Como é que é? Está-se bem? Ok. Hoje vou explicar o que são os Chopats, toda a sua história, porque é que surgiram e como, e o projeto Metraton que aconteceu por causa dos Chopats negativados. Portanto, os Chopats são, no fundo, eles não têm um corpo físico, eles são energia. Eles no máximo que eles se conseguem densificar é basicamente uma nuvem de fumo preta. Eles alimentam-se de energia densa, energia negativa, e conseguem acoplar na rede neural de uma pessoa e fazer extrair um, tudo o que é energia densa. Ficam-se a alimentar dessa energia negativa. Quando o universo foi formatado, foi preciso formatar também estas estruturas para fazer limpar tudo o que era energia negativa. Portanto, os Chopats têm a sua razão de ser, a sua razão pela qual foram criados. Portanto, eles são como que tipo aqueles peixinhos que no fundo do mar comem tudo e fazem a limpeza e tal, que os outros peixes não comem. É basicamente isso. Alguma estrutura tinha que fazer-se alimentar de energia negativa emanada por toda a estrutura universal, seja uma raça de um corpo biológico, seja o que for, para levar para cima essa informação, porque nós, quando consumimos, é basicamente transformar a matéria em energia, e isso é informação que estamos a enviar para cima. Por exemplo, nós, quando nos alimentamos, nós, quando estamos a comer, estamos a transformar a comida em energia. Quando respiramos, estamos a transformar o oxigênio em energia. Isso é tudo informação que está aí de volta para a fonte, como é basicamente informação deste novo experimento que é a fisicalidade. A fisicalidade, do ponto de vista cósmico, não é assim tão antigo. É um projeto recente. Então, ao enviarmos essa informação para cima, os Voronandex e Lononandex, que foram os que criaram os filhos paradisíacos que criaram todo este projeto dos universos, têm informação com que trabalhar, aquilo que podem melhorar, aquilo o que é que se está a passar, pronto. Por isso é que também se está a desenvolver o oitavo superuniverso, que nem sequer está referido no livro de Urântia, porque o livro de Urântia está muito desatualizado. E tem algumas coisitas lá equivocadas também. Segundo as canalizações mais recentes, tem coisas que, pronto, que já passou, já está outdated. Portanto, quem criou os Chopats foi Zaraten. Zaraten é um filho paradisíaco que criou os Chopats, mas o primeiro Chopats a ser criado foi o Jasper. Jasper foi o primeiro Chopats, e depois do Jasper é que se foram criar, é que se foram desenvolvendo mais Chopats. O que é que aconteceu? Qual foi o problema? Quando há um desdobramento, portanto, o Zaraten, para experienciar dimensões mais baixas, tem que se desdobrar em fractais, criou o Jasper cria mais Chopats, portanto, há todo um desdobramento para dimensões mais abaixo, mas cada vez que isto se faz, cada vez que há um desdobramento, perde-se uma percentagem de percepção de quem realmente se é. Ou seja, os Chopats eventualmente ganharam, desconectaram-se à sua fonte, ao seu criador. Então rebeliaram também. Porquê? Os Chopats, quando se aperceberam que não precisavam de viajar pelo cosmos para ir procurar comida, quando eles se aperceberam que era possível criar através da indução de medo, raiva, ódio, whatever, em raças biológicas como todos os humanoides, os felinos sofreram com isso por causa da dualidade.
o que eles começaram a criar é uma tecnologia através dos cristais sextastron, isto é difícil de dizer, sextastron. Através dos cristais sextastron, eles criaram o primeiro umbral da história. Umbral, quem quiser chamar inferno, chama inferno. Eles criaram o primeiro umbral, a primeira bolha sextastron em planetas mais densos que aprisionava. Portanto, uma bolha sextastron é basicamente o mesmo que uma barreira de frequência, é o equivalente à barreira de frequência aqui da Terra, que aprisiona todas as formas de pensamento, faz o efeito estufa. Portanto, tudo o que é porcaria que a gente pensa está a fazer, na verdade, aqui um efeito estufa na Terra, e isso gera um ciclo vicioso de mais pânico, ódio, medo, e a guerra. E quando há guerras, por exemplo, quando há aqui uma guerra, está a fazer efeito estufa também. A pessoa que está do outro lado do planeta está a sentir, apesar de não saber, está a levar com as repercussões, é assim que se diz. Eu nem português sei, estou a tentar fazer vídeos e nem português sei. Mas isto para dizer, eles criaram bolhas sextastron para aprisionamento de almas. Aprisionamento cognitivo, atenção. Não é que não se possa atravessar fisicamente falando essa barreira de frequência. Pode-se. O aprisionamento é cognitivo e através de crenças, dogmas e religião e não sei o quê, e inventar karmas e não sei o quê, tudo isso são invenções para aprisionar as pessoas aqui neste planeta. Portanto, uma bolha sextastron ou uma barreira de frequência, aquilo que vocês quiserem chamar, é, no fundo, um mecanismo inventado pelos Chupats em que eles descobriram que não tinham que fazer nenhum e que tinham aqui comida para sempre. Portanto, eles não precisam de mexer uma palha e têm aqui nestes planetas com barreira de frequência, está a gerar comida infinita, por assim dizer, enquanto as pessoas não ascenderem, estão aqui a gerar a comida infinita para eles, sem terem que mexer uma palha. Quando eles descobriram isto, desligaram-se da fonte, desligaram-se do próprio Criador, de Zaratan, portanto. Só que o que é que acontece? Por entrelaçamento quântico, ou seja, por frequência, toda essa informação vai passar para o filho paradisíaco. Ou seja, por tanto Chupats ter-se negativado, foi afetar o próprio filho paradisíaco. E como embaixo é em cima, como em cima é em baixo, o que é que isto significa? No fundo, Zaratan, quando criou o Chupats, criou com a intenção de voltar à fonte, mas por controlo, através do controlo dos outros filhos paradisíacos. Portanto, Zaratan é, por natureza, um filho paradisíaco negativado, porque ele, quando inventou a estrutura do Chupats, não só estava a alimentar de energia negativa, mas foi para controlar também, cognitivamente, os outros filhos paradisíacos. Portanto, ele queria voltar à fonte, mas não pela experiência normal que era suposto ter, como qualquer outro filho paradisíaco, de ter experiência na matéria e voltar. Ele não. A tentativa por isso é que os Chupats tomam controle da rede neural das pessoas. Ele quer chegar à fonte, mas através do controle. Portanto, eventualmente, quando os Kumaras se aperceberam disto, decidiram mesmo eliminar morte cósmica para o Zaratan e para o Jasper. Zaratan e Jasper foram mortos pelo Yaslon Yas. Convém referir que antes até do primeiro umbral, portanto da bolha sextastron, as primeiras entidades que os Chupats se apoderam foram as estruturas de ADN mais simples, que eu já referi uma vez noutro vídeo. Portanto, reptilianos, insectoides, os tau-setianos, que são seres de tau-seti, que
têm na verdade a mesma capacidade de vampirização psíquica, por assim dizer, como os Chupats. Há mais, mas não me estou a lembrar de mais. Estas três foram as primeiras raças a negativarem-se. Entretanto, os Chupats, claro que chegaram a mais raças, incluindo a humana, por isso é que este planeta está como está. A origem do problema é, na verdade, o Chupats. O Chupats pode ser também visto como o anticristo da Bíblia. O anticristo da Bíblia é o Chupats. O projeto, a proposta crística, vem depois. Como o Chupats expandiu demasiado e começou a controlar demasiadas raças, demasiados filhos paradisíacos a ficarem presos, Micah veio com a proposta de energia crística, que é, no fundo, o amor incondicional. Que nem todas as raças tinham isso ainda codificado. Então, Micah desenvolve os humanoides, e principalmente a Ariana Adâmica, com a glândula no coração que faz desenvolver as emoções. Portanto, nós temos as emoções muito mais desenvolvidas e isso vai fazer um grande contraste comparando às outras raças, porque sentimos mais na pele e é aí que entra a energia crística. Nós sentimos muito mais a energia crística porque estamos na dualidade. Em universos onde não há tanta dualidade, por exemplo, Shinkara, que tem 3% de dualidade, que não é nada. Aqui estamos a 60%, se não estou em erro, 60%, 65%, se não mais. Não se sente tanta dualidade em Shinkara, por exemplo. Não se sente tanta dualidade. Sim, não se sente tanta dualidade também. Mas por não se sentir tanta dualidade, também não se sente tanto a energia crística. Aqui, onde nós estamos, em Nebadon, por haver tanta percentagem de dualidade, sente-se muito mais a energia crística também, a energia do amor incondicional. Então, uma das razões pelo qual Micah desenvolve a raça ariana adâmica foi porque, como que uma espécie de armadilha muito inteligente. Porquê? Qualquer alma é livre de experienciar o corpo biológico que quiser, certo? Então, ele quando criou os seres humanos, ele já sabia que ia haver muitos reptilianos, insectoides, tudo o que é essas raças negativadas, a quererem experimentar encarnar como humanos. Mas a partir do momento em que encarnam como humanos e estão humanos e de repente têm emoções e de repente têm esta coisa toda nova para eles, aí eles começam a ver na pele o que é aquilo que andavam a fazer aos humanos. Portanto, é um projeto muito inteligente em que acaba por ser uma espécie de armadilha, mas uma armadilha positiva, porque à pala disso temos gente nas raças negativadas a encarnar como humano e por causa disso a ascender, ao entender tudo o que é portanto, a energia crística, esse projeto, as emoções, isto tudo, que é uma coisa nova para eles. O que é o projeto Metraton? Metraton veio com um outro projeto. Portanto, nós temos o projeto de energia crística desenvolvida por Micah, que é, no fundo, a criação da raça ariana adâmica. Mas depois temos Metraton com... Eu já me estou a emocionar. Eu cada vez que falo no projeto Metraton, vem-me uma cena que eu nem sei explicar. Olha as ideias de Metraton. Olha a coragem que foi preciso. Metraton veio com a ideia de Kumaras. Kumaras são filhos paradisíacos que vêm demonstrar amor incondicional. Portanto, por exemplo, Micah, obviamente, que é um, Emanuelis é outro, o próprio Metraton também, e Kumara é um movimento de demonstração de amor incondicional. Por exemplo, Jesus veio demonstrar amor incondicional aqui à Terra, portanto, Jesus é um Kumara. Metraton,
quando viu que os reptilianos, os insectoides, começaram a dominar demasiado um quadrante grande aqui do nosso universo, e os tal 7 anos e isso tudo, ele veio com uma proposta, uma ideia para os Kumaras se desdobrarem e terem experiências em corpos biológicos das raças negativadas. Ou seja, Kumaras, esses filhos paradisíacos, encarnarem como reptilianos, insectoides, todas essas estruturas, o que for. Convém referir também que não foi qualquer filho paradisíaco que teve a coragem de se juntar ao projeto Metraton. Isso, na altura, o projeto Metraton, quando surgiu, era uma coisa impensável. Acoplar em estruturas dessas de ADN simples, onde eles tinham o risco de se perderem. Portanto, Metraton foi o primeiro a ter a coragem de se desdobrar. Portanto, a Kuan-Yin encarnar como dragão. Ela foi a primeira, ela foi a pioneira, ela é que abriu portas para mais uns quantos filhos paradisíacos terem coragem. Portanto, por isso é que é uma história que tu olhas e vês, sim senhora, foi preciso colhões mesmo. A Kuan-Yin é a energia feminina com mais colhões no cosmos. Já agora, só um parênteses que eu me esqueci de referir, para vocês se lembrarem, porque eu já tinha referido Metraton noutros vídeos. Metraton é o mesmo filho paradisíaco que criou os apsianos, portanto, os cinzentinhos, aquilo que as pessoas chamam de greys e zetas, aquele extraterrestrezinho que aparece nos emojis do iPhone, o cinzentinho, olhos grandes, não sei o quê. Esse código genético foi inventado por Metraton. A partir do momento em que um filho paradisíaco encarna como um reptiliano, automaticamente o reptiliano vai receber esse novo código crístico, Morotial ou Mahatma, ou os três, automaticamente está a fazer receber essa energia, uma nova codificação no ADN, e assim conseguir perceber melhor essa proposta de amor incondicional desenvolvida por Mika, essas novas propostas de mais harmónicas para essas estruturas poderem ascender. Porque na altura eram demasiado primitivas, não havia gradiente sequer, não havia gradiente cognitivo sequer suficiente para entender a harmonia, quanto mais. Então foi assim que surgiu os humanoides reptilianos. Os humanoides reptilianos já têm a glândula no coração, não tão desenvolvida como a raça ariana adâmica, mas já têm pelo menos um bocadinho mais de emoções do que um réptil normal. Apesar de não terem tanto como nós, como os humanos. Este projeto foi uma maravilha, mas é preciso coragem, porque repara, a quantidade de filhos paradisíacos que também se perderam neste projeto também é notável, porque, por causa da questão da dualidade, alguns filhos paradisíacos também se perderam ao vir tentar ajudar ou a encarnar como humanos, ou a encarnar como essas estruturas reptilianas e insectoides. Alguns também se perderam. E ainda tenho aqui um dado no computador, deixa cá ver, da quantidade de filhos paradisíacos que estão perdidos só na Via Láctea. Portanto, são 35 milhões de filhos paradisíacos desdobrados em fractais, dos quais 90% ainda presos a reencarnar. Isto só na Via Láctea. Portanto, pronto, ok, foi um projeto que, na grande maioria, foi bom, deu bom resultado, mas também temos muita gente que se perdeu. Vocês já devem ter visto uma imagem de uma chinosita que assim, é uma imagem que tem um dragão e uma chinoca em cima do dragão. Eu vou pôr aí várias imagens da Kuan-Yin que simboliza exatamente isto. Kuan-Yin simboliza o projeto Metraton, ou seja,
simboliza quando Metraton se desdobrou e acoplou e reencarnou como dragão para este tal projeto que eu vos acabei de explicar. A própria Kuan Yin é Metraton, é um fractal de Metraton. Da mesma forma que Jesus Cristo é Mika, a Kuan Yin é Metraton. Para vos explicar mais ou menos a estrutura da consciência, ou do trono, que é o Arcanjo Miguel. Portanto, nós temos Mika, que é um filho paradisíaco. Ele desdobra-se em fractais em 12 Miguéis. São 12 entidades chamadas Miguel. Uma dessas entidades desdobra fractal e foi o que deu origem em Jesus Cristo aqui na Terra, Amélios em Pleiades, Astar Sharan, já toda a gente fala do Astar Sharan na espiritualidade, em Toliman, Gonozal em M13, em Pleiades, Maitreya, e depois temos o próprio Arcanjo Miguel, que é um trono, mas também é uma entidade, que é, na verdade, toda essa estrutura ligada a Mika. Ainda tem mais, também tem um intermédio que é a Sananda. Sananda é basicamente Jesus Cristo numa outra linha tempo-espaço que já ascendeu. Portanto, da mesma forma que nós temos toda esta hierarquia de Mika, o próprio Metraton também se dividiu em 12 Metatrons. Portanto, temos o Metraton, que é filho paradisíaco, que se desdobra em 12 Metatrons. Portanto, há diferença. Metraton, Metatron. São coisas diferentes. Por isso é que temos o Arcanjo Metatron, que vem do filho paradisíaco Metraton. Portanto, Metraton encarnou como a Kuan Yin, Aiolos, Cícope, Vista e o Sandalphon. Deve haver mais que eu não sei, mas todas estas entidades são, no fundo, Metraton. Tem muito vídeo sobre a Kuan Yin, mas nada explica isto. Isto é informação relativamente recente, canalizado bastante recentíssimo pelo Rodrigo Romo, e vocês não vão encontrar isto sobre a Kuan Yin, mas tem histórias lindíssimas sobre a Kuan Yin, passados em manuscritos antigos, e a história da Kuan Yin também é muito fixe, aquilo que ela fez aqui na Terra. Mas pronto, num modo assim muito resumido, Kuan Yin é Metraton e esteve envolvida, obviamente, no projeto Metraton, encarnando como dragão. Daí essa tal imagem muito bonita dela a dominar o dragão. Portanto, acho que está tudo. Assim, de repente, o projeto Metraton, é a história mais fixe. Imaginem lá uma coisa. Portanto, nós temos Anhotak, que criou os reptilianos. Anhotak e não só. Só ver aqui nas minhas notas, muito rápido, que eu sei que ele não criou os reptilianos sozinho. Portanto, foi Yansak e Anhotak que criaram os répteis e os insectoides. Portanto, os répteis e os insectoides são uma extensão deles, mas quando eles foram criados não havia ainda o projeto crístico Morontial Mahatma, ou seja, ainda não havia essa de vir à fisicalidade e voltar à fonte. Simplesmente estavam ali aquelas entidades criadas e não passava daquilo. Elas não tinham ainda a percepção ou o conhecimento sequer de que podiam ascender, que podiam voltar à fonte. Foi isso que o projeto Metraton veio codificar nessas estruturas, nos dragões, no resto dos répteis, nos insectoides, tudo isso.
Portanto, o Projeto Metraton é, na boa, a minha história cósmica favorita. O meu pedacinho de história cósmica favorito é o mais... É o que é o que requereu... Nem sei se isso é a palavra que se diga. Foi o que requeriu mais coragem, porque realmente havia o risco de um filho paradisíaco se perder ao encarnar como reptiliano, insectoide, o que fosse. Portanto, pá, é emocionante. Gosto muito mesmo do projeto Metraton. É uma história bem interessante. E todos vocês estão, de certa forma, ligados ao projeto Metraton. Porque todos vocês estiveram envolvidos na Grande Guerra de Orion. Atenção, o projeto Metraton surgiu no finalzinho da Grande Guerra de Orion e surgiu no cinturão de Orion. Portanto, tem as Três Marias, né? Tem a constelação de Orion, e depois tem o cinturão de Orion, que é aquilo que chamam as Três Marias. Foi aí que surgiu o projeto Metraton. Muito fixe. E acho que está tudo. Grande abraço e fiquem bem.